eu fiz na última aula aí, eu falei sobre eletrização, né? Eu falei sobre conceito de carga, vou voltar em algumas coisinhas. A carga elementar, né? A menor carga possível, né? Que é de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É para decorar, é para ter fé, para ter muita fé nisso aí, vai vir sua prova, você não tem obrigação de decorar isso aí, né? Mas é a carga, mas o conceito é a carga elementar. Eu nunca vou ter meio elétron, meia carga dessa daí, né? Falei um pouquinho, falei sobre força e campo e vou falar muito, mas muito ainda, tá? Porque é a base de toda a frente C, todo o conteúdo de terceiro ano, tá certo? Então eu falei sobre esse termo é muito usado, troca de cargas, mas eu não gosto dessa ideia que eu acho errada, tá? Não é uma troca, tá certo? Não tem só um sentido só de carga, que é sempre, é muito comum, tá? Não é meu slide não, tá? Eu até aproveitando para muita questão, né, e livro fala sobre isso. Então, não é uma troca, trocar eu tenho que te dar alguma coisa, você tem que me devolver. E isso não ocorre aqui. Aqui é só um sentido só de propagação de carga, que é a questão é quem está com excesso de elétrons vai ceder os elétrons, né? E o outro, naturalmente, que está o oposto, carente em elétrons. Ninguém vai passar próton para ninguém, então não é uma troca, né? Então é só há um fluxo, né? Que é o fluxo de elétrons. Né? Aí eu falei sobre eletrização por atrito, beleza? Falei por contato, né? E falei de material isolante, material condutor, qual que é a diferença deles, eletrização por contato, né? Falei sobre indução, né? Na questão de indução falei do fio terra aqui, ó, que serve sempre para neutralizar. Então se eu tenho essa região aqui, ó, polarizou. Se eu tenho estava polarizado, né? De um lado eu tinha elétrons, do outro eu tinha prótons. Até gosto dessa forma aqui, ó. Elétrons, você lembrar que é negativo, do outro lado eu estava carente em elétrons. Aí quando eu ligo isso na Terra, eu levo 3 elétrons para lá só para neutralizar. Tá, Carlos, e se esse cara fosse negativo? Fosse o contrário, bastão negativo, esse lado seria positivo e esse negativo. Então, em vez de subir 3 elétrons, desceriam 3 elétrons. Resumindo, o objetivo é sempre neutralizar. Aí, o que a anta do professor fez? Eu vou falar sobre essa eletrização aqui. Falei sobre a força de atração é sempre maior do que a repulsão devido à distância, tá? Isso aqui é a distância. Então, quanto maior a distância, menor a força. Eu vou falar sobre força um pouquinho ainda, lei de Coulomb e força, né? Que é a mesma coisa. Beleza? Falei do eletroscópio, para que serve. Falei do eletroscópio de folhas. Esse anterior que foi o de pêndulo, né? Falei sobre o de folhas. Ele não serve para é, identificar o sinal da carga. Ele serve para identificar se existe carga ou não. Se o cara está neutro ou se o cara está carregado. Agora, qual a carga que ele tem, eu não consigo descobrir, a menos que eu carregue o eletroscópio. Né? Se eu carregar o eletroscópio, eu consigo. Então, quando você chega um bastão carregado negativamente próximo a ele, ele expulsa os elétrons vão lá para baixo, então eles se repelem e aí as perninhas abrem mais aqui, né? As folhas de alumínio se afastam devido à força de repulsão. Se a carga aqui fosse positiva, iria puxar os elétrons aqui para cima, deixando aqui carente em elétrons, o contrário do que você está vendo. E como aqui ia ficar carente em elétrons, ou seja, positivo de uma folha, e a outra folha positiva também. Então, positivo com positivo também iria repelir, ou seja, de toda forma, há uma separação das folhas aqui, beleza? E lei de Coulomb, que fala sobre essa forcinha aí, eu copiei ela da gravitação universal, tá certo? Falei de algumas unidades, milicoulomb e microcoulomb, e fechou. Beleza. Aí agora eu vou melhorar isso aqui, tá? Opa, vou melhorar isso aqui falando sobre. Ah, tá. Quando eu fui falar sobre
o fio terra, eu queria ter achado esse cara aqui, que é John Travolta, não é do tempo de vocês, né? Década de 80. Aí, 90. E a Anta não achou, né? Porque o professor estava colocando. Era alguma coisa importante dos Estados Unidos. Eu não sabia. Eu tava lembrando só de Elvis Presley. Eu falei, não vou achar nunca, né? Então tá aqui. Ele está em cima de um tapete. Não sei se vocês já repararam isso. Eu já reparei muito isso de presenciar algo semelhante, mas não necessariamente. Não, ni tapete também. Né? Se você anda muito em cima de um tapete, movimenta muito em cima de um tapete, você está movimentando em cima de uma superfície, de uma lã, né? Como se fosse uma lã. Então você está eletrizando. Só o tempo de você ficar ali movimentando em cima de um tapete, um certo tempo em cima do tapete ali assistindo televisão, por exemplo, né? Você está eletrizando o seu corpo. Né? Esse tapete está retirando elétrons do seu corpo ou fornecendo elétrons para o seu corpo. Então, o atrito, olha só, com o tapete vai eletrizando a pessoa. Né? Eletrizando a pessoa. O tempo, quando está bem seco, né? Não é o caso agora que está meio úmido, quando o tempo está bem seco, só o fato de você andar de casa para o colégio, por exemplo, você já vai eletrizando, que o vento vai passando por você. O vento é uma forma de atritar no seu corpo. Então, o vento, quando ele está seco, ele consegue ir tirando elétrons de você, por exemplo, ou fornecendo elétrons para você. Então, você vai eletrizando o corpo e essa carga vai distribuindo aqui, ó, ao longo do corpo todo, certo? Eu falei, a princípio, comecei a falar e parei. Eu reparo muito esse carro. Você sai, por exemplo, eu moro aqui perto do hospital, saio e vou abastecer lá num posto distante, né? Não pode fazer propaganda. Num posto lá na frente da BR. Quando eu paro, quando eu vou abrir a porta do carro, eu sempre vacilo, eu sempre esqueço. Acabo encostando, é quase inevitável, né? Na maçaneta, em vez de tentar neutralizar ou alguma coisa assim. Aí eu sempre tomo um choquinho quando pega na maçaneta. Você vai fechar o carro para sair, você encosta na maçaneta, você acaba pegando, tomando um choquezinho. Porque o carro é uma superfície grande, relativamente grande, metálica, que vai eletrizando com o vento. Agora, num dia úmido como o de hoje, um tempo mais, um tempo mais úmido, você não consegue. Experiência do eletroscópio praticamente não dá certo. É, você em cima do tapete aqui, você não vai conseguir eletrizar com facilidade, vai ser muito difícil, porque a água do ambiente, né, devido à umidade, acaba roubando esse excesso de elétrons aqui, ó. Porque ela tem uma afinidade muito grande por elétrons, acaba é, é, roubando esses elétrons. Então, o dia a dia aí, não sei se você reparou, já repararam, mas por exemplo, a camisa terceiro ano, né, ou de time, alguma coisa que geralmente é um material mais sintético, à medida que você vai movimentando, ela vai eletrizando. Quando você vai tirar a blusa, dá uns estralozinhos. Esses estralos é a movimentação desses elétrons aqui. Ó. Então, e voltando na questão do fio Ô, terra. Carlos, Oi, amigão. só como é que você poderia neutralizar o carro pra você não tomar um choque? Eu fecharia a porta, abriria o vidro, né? Quando eu lembro, eu faço isso. Eu abro o vidro na hora de descer do carro, eu deixo o vidro aberto e puxo a porta sem encostar na parte de fora. Né? Porque para você neutralizar o carro, seria você fazer o fio terra, que eu ia até fazer isso aqui, ó, fazer exatamente aqui, ó, essa descarga elétrica aqui, ó, né? Que não seria tão intensa assim, né? Senão você tá morto. Você é o mesmo procedimento do. Às vezes você encosta a perna, né? A perna tá no. Você tá encostado no chão, você encosta a perna. Como a superfície é maior da sua perna, você vai sentir menos o choque, talvez nem vai sentir, né? Mas o que, que eles fazem com o caminhão-pipa, né? Quando chega para abastecer o posto? Primeiro, eles jogam um cabo de aço ou uma corrente da estrutura metálica do caminhão para o chão. Aí ele descarrega. Depois que vai tirar a gasolina por causa dessas faíscas, que pode dar uma faísca, porque o carro é uma superfície, o caminhão é uma superfície várias vezes maior que um carro, né? E vai eletrizando, por causa da viagem, vai eletrizando. Né? O atrito não tem que ser com uma coisa sólida, como aqui, ó. O atrito com o ar já é suficiente para eletrizar a gente. Né? É suficiente para eletrizar a gente. Tá certo? Então, a distância influencia também. No carro, você tem que encostar no carro.
Mas se você tiver com o braço bem distante, para ter a descarga elétrica é mais difícil. Graças a Deus, né? Senão a gente tomaria choque muito fácil. Só de passar perto de uma diferença, de uma concentração de carga, a gente já tomaria choque. Então você tem que estar a uma certa distância, tá? Tem que estar a uma certa distância. Beleza? Então tá aí. O fio terra ele faz isso. Aqui foi bem exagerado, né? Mas o fio terra faz isso. Então quando você encosta na parede, você descarrega, tá? Tranquilos? Bem, eu vou falar sobre carga, né? Que eu já tinha feito isso aqui do balão, né? A eletrização do balão. E vou falar sobre cargas elétricas, tá certo? Talvez valores carga, acho que fica mais fácil. Se eu colocar uma carga aqui, ó, em algum ponto do espaço, ela modifica toda a região em volta dela. Essa região modificada, tá? Eu chamo ela de campo elétrico, tá? Meio que eu estou falando de dois capítulos ao mesmo tempo, tá? Vai por mim, que é melhor assim, que evita algumas dúvidas de confundir o que é campo do que o que é força. Então, isso aqui, nesse caso aqui, é, eu coloquei uma carga apenas, ela modificou todo o espaço em volta dela, tá certo? Como assim? E por que que quando eu coloco aqui a setinha para fora, né? Tirei a carga positiva, coloco uma negativa. A setinha já é apontando para ela. Gente, o motivo é simples. Se eu colocar uma carga positiva aqui perto, né, vai ter atração. Beleza. Se eu colocar uma carga negativa, vai ter repulsão. Ou seja, a forma como uma carga negativa atua sobre outra negativa é uma forma. A forma como ela atua sobre uma positiva é diferente. Tá. O caso, mas você não estava comparando com o campo gravitacional? Estava. Só que a Terra não é. Vamos pensar na Terra como um mar de elétrons. Por isso que a gente neutraliza quando encosta em alguma coisa. Os elétrons vão para a Terra, né? E ou então sai da Terra e vem para a gente. Então ela recebe ou te fornece elétrons. Então ela tem que ter uma quantidade de elétrons grande. Só que o campo gravitacional do planeta, aonde eu estiver, eu sempre vou ser atraído para o centro dele. Então o campo que parece mais com o gravitacional é esse aqui. Como o comportamento das cargas são diferentes, eu fui obrigado a falar que arbitrariamente falar que o campo de uma carga positiva é para fora e o de uma negativa é para dentro. Tanto que eu colocar ela aqui, ó, as setas apontam para a carga positiva, mas apontam para fora da apontam para a negativa, que eu acho que eu falei o contrário, e no caso da positiva apontam para fora. Mas por que eu faço isso? Porque se eu chegar uma carga positiva aqui, ela é atraída, mas se eu colocar ela aqui, ela é repelida. Só por isso. Ora, porque existem os dois tipos de força, atração e repulsão. E no gravitacional só existe atração. Por isso que eu sempre posso falar que o campo da Terra sempre aponta para ela mesma, né? Até mesmo porque a massa não tem sinal, né? Então se eu pegar aquela fórmula de força-peso, peso, né, igual peso igual a mg, no lugar do m eu não preciso saber o sinal, não existe sinal de carga. Então a força sempre aponta para o mesmo lugar do campo, gravitacional. Agora aqui, como as cargas apresentam sinais contrários, ora é repulsão, ora é atração, eu sou obrigado a conceituar o campo delas de forma diferente. Beleza? É difícil falar de campo e não falar de força, e vice-versa. Eu só vou sofrer ação de força se eu invadir o campo. Entendeu? Então, nós só vamos ter um problema aqui se eu invadir a sua área. Né? Enquanto eu não invadir a sua área de influência, eu não vou ter problema nenhum. Que problema que eu poderia ter? Força. Sofrer uma força. Então vamos pensar o seguinte: para existir campo, basta uma carga. Agora, para existir força, eu tenho que ter duas. Tá? Então, se eu for analisar aqui, isso aqui é um sensor de campo. Tá? Tem até valores aí. Ó. Então, se eu for analisar aqui, ó, o campo aqui, ó, tá?
O em cima é a angulação, tá? Não preocupa com ela não. Mas o valor aqui é importante, ó, né? Esse valor é do campo, 2,17. Se eu andar um quadro maior aqui, ó, já aumentou. Se eu andar um pouco mais, o campo está só aumentando. O campo, tá? E assim por diante, ó. Tendendo a assumir um valor absurdo à medida que eu vou aproximando aqui da carga positiva. Então, isso aqui que eu estou medindo, ó, é campo. E aí, arbitrariamente, eu falo que esse campo aponta sempre para fora da carga, ó. Independente de onde eu for aqui, ó. Ele sempre aponta para fora, ó. Tá certo? Aqui, ó. Aqui ele tá meio na diagonal, ó. Sempre apontando para fora, tá? A unidade aqui tá. Eu vou discutir essa unidade depois, tá? Ela tá 8,89, ó, volts por metro. Não tem opção de mudar a unidade, que senão mudava, tá? Mas entenda também como sendo newtons por coulomb. Ou seja, o que é isso? Aqui ele não colocou newton por coulomb porque não tem coulomb, só tem a carga principal, né? Não tem ninguém aqui perto, nenhuma outra carga aqui perto. Por que eu quero que você entenda isso como newton por coulomb? Para você entender a mensagem melhor. Isso aqui seria um aviso. Se você colocar um coulomb aqui, nesse ponto aqui, vai sofrer uma força de 8,86, 8,89. Se você aproximar essa carga né, essa cargazinha, esse coulombzinho aqui da carga positiva, essa força vai passar para 31,7 newtons para cada coulomb. E se você afastar, né, caso você coloque uma carga aqui, ela vai sofrer uma força de 3,95. E à medida que você for afastando, essa força vai diminuir. Caso você faça isso. Então o campo é como se fosse um aviso. Se você invadir a minha região e botar seu pé aqui, ó, eu faço uma força de 8,48. Para quê, Cássio? Para não poder ir embora? Depende. Se for uma carga positiva, sim. Se for uma carga negativa, não. É para você aproximar de mim. Certo? Então o campo é como se fosse um aviso. Eu estou delimitando aonde que eu mando e onde que eu desmando. Eu mando nessa região aqui. Eu mando mais quando você chega próximo a mim e eu mando menos à medida que você vai afastando. Então isso aqui que é campo, ó. Em qualquer lugar que eu for em volta vai ter sempre esse campo apontando para fora. Ótimo. Aí eu ponho a carga negativa. Como a carga negativa ela se comporta contrária, à medida que eu vou colocando o sensor, a mesma distância, vai falar a mesma coisa com você, ó. Vou fazer uma força de 4, hein? Fazer uma força de 4 newtons aqui por coulomb, praticamente, né? De atração ou repulsão, depende de quem você colocar. Então você tem que invadir essa região aqui, ó. Quanto mais próximo eu chego, maior é o campo. Quanto mais eu afasto, menor é o campo. Mas por é, arbitrariedade, esse campo é apontando para a nossa carga. Se você aproximar, ele aumenta. Se você afastar, ele diminui. Mas sempre apontando para ele. Beleza? Isso é campo. Agora, força é diferente. Para existir força, eu tenho que ter dois corpos. Aí, lógico que a gente sempre faz analogia com o campo, com a força gravitacional. Lá não tinha lá M1, M2, sempre tem um M de referência. A força entre as duas cargas, qual é? Se eu jogar na formulazinha, né, que fórmula? Essa daqui, ó, de lei de Coulomb, né? Eu vou achar que a força entre eles é essa forcinha aqui, ó. Pequena que dói, né? 10 a menos 6 alguma coisa, né? Aí essa força gravitacional é relativamente pequena, né? Depende do tamanho das massas, né? Essa daqui é muito pequena, né? Força gravitacional é grande quando uma das massas é o planeta, né? Então ele colocou aqui, ó. Aí beleza, se eu dobrar essa força, tava 100, né? Se eu dobrar essa força, opa, se eu dobrar a força, eu dobrei a dobrar a massa, eu dobrei a força, perdão. Se eu triplicar a,
a massa, obviamente que eu vou triplicar a força. Tá certo? Então deixa eu voltar lá pro 100. Voltei pro 100. E se eu dobro a força um e dobro a força, a massa 2, perdão, eu falei força. E dobro essa Fica a daqui. mesma força? Então eu dobrei a primeira massa e dobrei a segunda massa. Eu dobrei as duas, na verdade. Beleza? Aí automaticamente a força ficou quantas vezes maior? Tava ponto 16, mais ou menos. Ela ficou 4 vezes maior. Por quê? Na fórmula, tá? Essa daqui eu sei que é forma de elétrica, né? Mas eu copiei, ela foi da gravitacional. Não é uma massa vezes a outra, ou uma carga vezes a outra. Então, se eu dobrar uma e dobrar a outra também, na verdade vai ficar 2 vezes 2. Eu dobrei as duas, né? Então a força fica 4 vezes maior. Beleza? Tranquilos? Isso por causa da formulazinha. Tá. Então guarda aqui que ela é meia meia, né? E se eu mexer na distância? Lembra que a distância já é o quê? Inversamente proporcional à força e ao quadrado ainda. Beleza. Então, se a força uma está na posição 2, a outra está na posição 6, né? Ou, se você preferir, uma está na posição 0, a outra está na posição 4. Aí eu vou levar essa daqui da posição 4 para a posição 8. Eu vou dobrar a distância. Então tá aqui. Vocês não devem estar ouvindo barulhinho, barulhinho. Sabe? Então eu dobrei a força, a distância, perdão, e a força foi reduzida 4 vezes. Tá vendo que ela era 16, pulou para 66, agora ela voltou de novo, então eu reduzi ela 4 vezes, né? Então se eu dividir a distância por 2, eu aumento a força 4 vezes, né? Vou dividir de novo. Ô, Carlos, essas bolas aí é imã? São massas mesmo, massas. Essa aqui é como se eu estivesse calculando a força peso, né? São massas mesmo, como se fosse força peso. Só que aqui tá a força que o 2 faz em um e aqui tá a força que um faz em 2, ou seja, é a mesma força, ação e reação, né? Então, se eu dobro essa força, a se eu dobro a distância, né, perdão, se eu dobro a distância, a força fica 4 vezes menor, porque inversamente proporcional, além de ser inversamente proporcional, tem um quadrado aqui ainda, certo? Então eu tenho que ficar muito esperto se eu mexer nas massas, né, o que, que vai acontecer? Né? As massas não estão na fórmula ao quadrado, né, mas uma está multiplicando a outra. Então, se, por exemplo, né, vou voltar lá no 100, e aqui eu vou voltar lá no. Tava no 400, vou colocar 200. Forcinha ficou pequenininha aqui, 21. Sabe lá onde, né? A potência pequena. 21. Beleza, aí eu vou e dobro a primeira. Dobro. De 100 passei para 200. Essa daqui eu vou triplicar. Eu esqueci, eu queria ter deixado ela 200. Então tá, não tem problema, eu vou triplicar. Vai ficar 630. 630. Então eu dobrei uma, tripliquei a outra. O que, que aconteceu com a força? Como eu dobrei uma massa e tripliquei a outra, então ficou duas vezes maior com 3 vezes maior. 2 vezes 3, 6. Então 6 vezes 21 vai dar 131. Então tudo que eu fizer com uma massa, eu tenho que multiplicar pelo que eu fiz com a outra para achar o que, que aconteceu com a força. Agora a distância não, ela é inversamente proporcional. Aqui, ó, vou deixar em 9. Opa, não dá para deixar em 9. Tá, mas está em 8. De 8 eu vou trazer para 2. 4 vezes menor. 4 vezes menor. Aí a força ficou 8 vezes maior. Você pega 131, multiplica por 8, vai dar 2.112. Então, essa relação é a mesma para o assunto carga elétrica. Só que no lugar de M1, eu coloquei a carga 1, no lugar de M2, eu coloquei a carga 2.
e vou fazer exatamente a mesma coisa, né? Vou colocar esse aqui no zero, esse aqui no, sei lá, no 9. Aí a força, só que a força agora já é maior, né? 35.000 newtons, 35.000 newtons. Se eu reduzir a distância, dividir a distância por 3, se eu dividir a distância por 3, minha força vai ficar 9 vezes maior. Tá? Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui no 10. Se eu reduzir de 10 para 1, não vai dar que vai encostar. Mas pode ser aqui, ó. Pode ser 9 mesmo. Vai ficar 9 vezes menor. Passar de 9 para 3. Aí cadê a força? Valores da força. Escala. A força está tão pequena que nem tá vendo. Tem uma setinha aqui e outra setinha aqui. Tem que ter muita fé. Aí você vai lá e reduz para 1/3. Divide por 3. Agora eu já estou enxergando o vetor aqui. Ó. Eu dividi 9 por 3, 3. Aí minha força ficou 9 vezes maior. 35 vezes 9, né, vai dar 31. 319 mil. Tá certo? Então, eu saí do 8. Se eu dividir por 4, passar para 2, dividir por 4, vai ficar 16 vezes maior. Se você pegar 35 vezes 16, vai dar 719. Então, e a mesma relação existe com a carga. Tá? Só que a carga, por exemplo, está em menos 4. Eu vou passar para. Estava menos 4, passar para menos 8. Então eu dobrei. E essa daqui está menos 8. Deixa quieto. Né? Porque aqui não dá para aumentar muito. Aí essa daqui estava em menos 4. Eu dobrei. Aí a força dobrou também. Observe que está 230. Se eu passar para menos 4, 115. Tá? Então se eu pegar aí. Se eu deixar uma carga neutra e a outra negativa, né, não vai ter atração. Tá? Então vou pegar aqui 2 e 2. Vamos dobrar as duas. Se eu sair de 2, nem dá pra ver a força, não dá pra ver o vetor, né? Mas dá pra ver que é 14 mil e pouco. Beleza. Aí essa daqui eu dobro também, passo para 4. E essa daqui eu dobro também, passo para. Eu dobro também, passo para 4 também. Então aumentei 2, aumentei 2. Então aumentei 4 vezes. 4 vezes o 14, né? Que eu falei. 14 e pouquinho. Deu 57. Beleza? Então, se eu passar isso aqui para 8, dobrar de novo, eu vou multiplicar isso aqui por 4. 4 vezes 57 vai dar 230. Beleza? Então, é isso aí que é importante. Aí o sinal da carga vai mudar o quê? Bem, aqui é a atração. Agora, se eu passar essa daqui para mais 8, mais 8 com mais 8, repulsão. Só mudei o sentido da força. Beleza? Mudei o sentido da força. A maioria dos exercícios giram em torno disso aqui, tá? A maioria deles. Tá ok? Então, o que, que eu faço com a carga? O que, que vai acontecer com a força? O Enem, às vezes, o Enem gosta de dar a fórmula, às vezes, costuma fazer isso, te dá a fórmula e faz algumas mudanças aqui. Ah, eu dobrei a distância. Aí eu passei de 4 para 10. Né? Tava aqui no 5, né? Eu dobrei, tava aqui no 5, eu dobrei 230, pulei para 10. Eu dobrei. Aí como eu dobrei e é inversamente proporcional ao quadrado, a força ficou 4 vezes menor. Ah, cara, mas eu não quero que a força fique 4 vezes menor. Então a gente vai ter que mexer na carga. Então aqui, ó, antes ela era 230, vamos colocar a carga então menor, né? Beleza. Ah, tá 57. Aí você, vou dobrar a distância. Beleza. Então eu dividi 57 por 4, porque eu dobrei e dividi por 4. Ah, mas eu não quero que aconteça isso não. Ah, então compensa com a carga. Como? Ah, dobra a carga também. Dobra aqui, dobra aqui. Aí volta por 57. Né? Só que a distância é inversamente proporcional ao quadrado. Aqui não. Né? Então
daria para compensar. O que eu faço se eu reduzir a carga pela metade, mas eu não quero que a força mude? Então você vai ter que mexer na distância para não mudar a força. Aí continua o mesmo valor, beleza? Então basicamente é isso aí, né? É isso que eu vou fazer na prática, né? Pena que não é no simuladorzinho. Tranquilos? Beleza? Eu vou botar a mão na massa, tá? Que eu até coloquei um slidezinho aqui para isso, beleza? Só que antes eu vou falar de só um pouquinho mais de teoria aqui. Então, eu vou pegar a seguinte situação para falar de campo. Aí eu vou falar de campo e de força. Toda hora eu vou fazer isso. Pra vocês compararem direitinho o que eu estou falando e não confundir força com campo, tá? Muito importante isso. Então, eu vou pegar a situação que eu estou propondo aqui, tá? Duas cargas positivas, tá? Ô, gente, vou pegar de baixo. Só para falar uma coisa importante, que eu sei que o tempo está acabando. Vou pegar a de baixo. Beleza. A situação de baixo aqui. Vou lá no simulador. Aqui eu tenho uma carga positiva. Positiva. Fica quieto aí. Que o campo é saindo dela. Ótimo. Então deixa eu ir lá. O campo é saindo. Beleza. Aí eu quero saber. Não falei, né? O que eu queria saber, né? Eu quero saber qual que é o campo resultante aqui. Ponto 1, por exemplo. Aí depois eu quero saber quanto que é o campo resultante no ponto 2. É lógico que eu não vou conseguir fazer isso tudo hoje. E depois no ponto 3. Beleza? Então no ponto 1, como que é o campo aqui? Se eu olhar para a carga positiva, em qualquer lugar que ela tiver, qualquer lugar, positiva ela está vermelha, ótimo. Em qualquer lugar que eu for e desenhar para a carga positiva, qualquer lugar, o campo é sempre saindo dela. Ah, beleza. Então, carga positiva, ela vai fazer um campo. Vou chamá-la de A e essa outra de B, porque mesmo falando positivo e negativo, para não confundir ninguém. Então, de vermelho é o campo que A faz. Em qualquer lugar que você for aqui, ela está fazendo um campo saindo dela. Beleza. Que eu represento pela letrinha Um seria E. neutro, então. Uai, vamos ver se depende do campo que a outra fizer nela lá, né? É possível. Beleza. E o A faz esse campo aqui. Se esse lado aqui tiver a mesma distância, não tá não, né? Se tiver a mesma distância, vai fazer um campo até do mesmo tamanho. Se não, ele vai fazer de acordo com a distância. Então aqui é um campo saindo dele também. Esquece a carga B. Esquece. Olha só para A. A faz campo saindo. Aí aqui, qual que é o campo que A faz aqui? Saindo, só que pequenininho, pequenininho. Por que pequenininho? Tá longe demais. A influência do A já está acabando aqui, ó. Beleza? Agora eu vou desenhar o carinha B, né? Vai ser onde eu vou parar minha aula, que é negativo. Então, em volta de uma carga negativa, o campo sempre aponta para ela, né? É concêntrico, né? Aponta para ela, converge, né? Converge para ela. Beleza. Então, agora esquece o A para mim. Esquece o A. Esquece o A e vamos pensar no B. O B é negativo. O B é negativo, faz um campo apontando para ela. Ótimo. Só que olha só, Augusto, tem a ver com o que você perguntou aí. É, Esse o B ponto atrai, né? tá Seria mais perto neutro. de B, aí que tem que tomar cuidado. Você falou, por isso que eu estou trabalhando os dois capítulos quase que ao mesmo tempo. Tomar muito cuidado de falar assim, ah, não sei quem atrai, não sei quem repele. Por quê? Porque não tem nada no ponto 2, não tem nada no ponto 1, não tem nada no ponto 3. Eu estou desenhando só o quê? Só o campo em volta. Se você colocar uma carga no ponto 2, se você colocar uma carga no ponto 1 ou no ponto 3, aí alguém pode atrair, alguém pode repelir. Beleza? Aqui eu estou desenhando uma coisa por enquanto que não tem nada a ver com. Que eu nem estou pensando que A está atraindo B e vice-versa. Então estou desenhando só a influência de A e de B. Então o B, como é negativo, ele aponta um campo para ele. Sempre. Agora, se você quiser pensar, vou deixar só a ideia aqui para a próxima aula.
qual que é o campo, qual que é o campo resultante no ponto A, no ponto 2. Qual que é o campo resultante no ponto 2? Você já viu que tem campos aí na mesma direção em sentido contrário. Aí pensando em B, B vai fazer o que aqui no ponto 1? Um campo apontando para ele. Beleza, então ele vai fazer um campo apontando para ele. Vamos imaginar que isso aqui está no meio, vai fazer até um campo igual do que o outro fez lá. Aí eu quero que você pense, calma aí, e agora? Qual que é o campo resultante no ponto 1? Né? No ponto 1. Campo. Tá vendo que o campo ele é maior no meio deles. Né? Por quê? Um faz um campo saindo dele, o outro faz apontando para ele, então acabou que nesse ponto aqui o campo está pequeno, ó, porque um menos o outro. Agora aqui você está somando os campos que têm a mesma direção e sentido. E do lado de cá, esquece o A, pensa só no B, o cara vai fazer um campo apontando para ele. O B vai fazer um campo apontando para ele. Só que pequenininho, porque está longe já, ele está quase, não exerce influência nenhuma lá mais. Então, os campos do lado de fora de cargas de sinais contrários são campos pequenos. Então, se você for olhar aqui, ó, campo resultante no ponto 3. Se você for pensar nele para mim, ó. Tá vendo? Essa matéria você tem que tomar muito cuidado, tá? Se você distrair numa aula aí, vacalha o meio do campo todo. Então, observe bem para encerrar. Os campos são pequenos em volta das cargas de sinais contrários, mas é intenso demais no meio, certo? Intenso demais. Então, se você coloca cargas de sinais contrários, ó, vou até botar um sensor aqui, ó. Se você vai olhar o campo do lado de fora, é um, ó. Dentro o campo é gigante no meio deles, ó. A mesma distância do lado de cá é menor, ó. Aqui no meio o campo é absurdo, ó. E aqui do lado de fora o campo já é pequeno. Então o campo é muito grande aqui no meio, ó. Beleza? Porque junta esse que já quer sair, esse quer ó, esse está saindo do campo, esse aqui está chegando. Agora, se você colocar cargas de sinais contrários, nós vamos ver lá, o campo quase que desaparece, olha só. Depende, se eu pegar o centro certinho, o campo some aí, ó, sumiu. Quando as cargas têm mesmo sinal. Beleza? Então tá aí, galera. Próxima aula a gente analisa os outros casos. Beleza? Aí, ó. Praticamente some quando as cargas têm. Praticamente não. Some. Se eu achar o centro certinho aqui, some. Tá? Só achar o centro certinho. Beleza? Tranquilos? Beleza, Carlos. Bem, galera. Então a gente vai continuar os outros casos depois aí. Tá? Mas vocês estão vendo que eu estou usando bastante recurso aí para facilitar o entendimento.